porque hoje Deus vai ter que falar, porque eu não preparei muita coisa. Amém. Não que eu não queira preparar, mas Deus tem colocado uma palavra já na minha mente desde hoje de manhã. E essa palavra foi passando assim pela minha cabeça, eu fui pensando o dia todo, e eu já estava assim na mente algo que mais ou menos dizer, mas aí eu sentei lá em casa para ok, agora eu vou começar a escrever, vou botar aqui como eu sempre sou acostumado de fazer, mas as palavras são tudo aquilo que eu tenho me passado, eu não conseguia escrever nada no papel. Eu fiquei assim, meu Deus, mas será que não é? Mas eu tinha certeza que aquela é a palavra que Deus quer que eu diga, que eu traga aqui hoje. E não tenho dúvida disso, mas eu acho que não está no tempo de muitas palavras. É que eu comecei a entender quando eu cheguei aqui. Por isso, conforme a palavra que eu vou trazer, não vão ser muitas palavras, porque não está mais na hora de a gente falar muito, está na hora da gente agir, está na hora da gente fazer, está na hora da gente começar a trabalhar, está na hora da gente começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, está na hora da gente começar não somente no blá blá blá, mas está na hora da gente mesmo viver aquilo de coração. Está na hora que as pessoas conseguem enxergar Cristo através de nós. Aleluia. Amém? Então hoje a mensagem, o título da mensagem que eu vou trazer é Pregando Sem Palavras. Amém. Amém? E eu achei maravilhoso quando a gente chegou aqui, a palavra que a irmã Morena trouxe. Porque isso aí foi a hora que eu falei, uau, Deus hoje Ele quer falar exatamente isso. Ele quer falar isso. É como a Morena já falou, que quando ela estava vindo para cá no domingo passado, Deus tinha dado a palavra para ela e o Patrick pregou a mesma coisa. Então, no mesmo sentido, está sendo hoje a palavra que ela trouxe com a palavra que eu vou trazer. Então, aqui a gente tem a confirmação de que Deus quer que algo seja visto em nós. Amém? E antes de trazer a palavra que eu trouxe, eu quero ler mais uma vez o que é a palavra que a irmã Morena trouxe aqui. Que é Tito 1 e... qual é o versículo? 16. Amém. Eles professam que conheçam a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Amém? Amém. Achei maravilhoso, porque a palavra que eu vou trazer, ela fala no mesmo sentido. E aqui a palavra nos traz o que essas pessoas, elas falaram, a gente pode falar o quanto quiser que a gente acredita em Deus, que tem um Deus que age, tem um Deus que faz, mas se com as nossas obras não provamos isso, essas palavras tudo de jogar fora, é tudo de jogar fora. E é algo que eu luto constantemente, é algo que me perturba, é algo que quando eu não consigo, eu fico... É assim mesmo, eu falo com a minha esposa, às vezes é por algo que... uma briguinha, algo que a gente... uma discussão entre marido e mulher, alguma coisa, você acaba falando uma besteira, uma coisa assim, e depois fica aquele sentimento, puxa, o que eu tô falando? O que eu estou fazendo aqui? Isso daí não é o que eu deveria ser, aquilo não é o que Deus quer, aquilo não é o coração que eu deveria de ter. E muitas das vezes tem acontecido isso comigo. Como que, por exemplo, no meu trabalho, essa semana eu fiquei assim, eu tive um dia maravilhoso, tive um dia de trabalho que eu fiz algumas coisas assim, passou tudo bem, tranquilo, nada. Aí chegou uma doutora lá que eu já não tenho muito aquele com ela, sabe? Sempre tem, ela fala alguma coisa e eu... Pô, enfim, ela fala uns negócios lá, eu sei que eu já falei muitas vezes com ela.
Mas ela se pôs naquela posição, não, que isso é assim. Eu tentei explicar para ela, não, mas é porque a dificuldade é essa. Ela começou a falar alto comigo. Não, mas isso, eu já falei que você tem que fazer desse jeito. Eu falei, não grita comigo. Eu fiquei brabo também. Quando eu fiquei quieto, eu fiquei me segurando. Eu me segurei, ela foi embora. Mas ela viu que eu fiquei com raiva. Ela viu que eu fiquei brabo, que eu fiquei com raiva. E daí quando ela saiu, eu pensei assim, pô, aquela... Mas depois eu fiquei assim, poxa, não era assim, né? Não era para ser assim. Normal, a palavra nos ensina que nós devemos ser pacientes, que a gente tem que ser amoroso, que a gente tem que... E não, eu queria tanto, né? Mas aquilo dentro de mim, eu acho que é nesses pontos que... Meu ponto é esse, né? É na hora da raiva. É na hora que as coisas não vão do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, que às vezes a gente age rapidamente sem pensar. Amém? Eu quero trazer a palavra para vocês em 1 Pedro 3. Pedro 3, a partir do versículo 1. Amém? Semelhante vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Ou como fala uma outra tradução, assim também vocês, esposas, devem obedecer aos seus maridos, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de vocês agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Amém? Aqui nesse texto fala da mulher e do marido. A mulher, eu quero trazer essa mensagem, a gente não tem que olhar para esse texto somente como a situação mulher e marido, mas a palavra-chave que eu quero trazer aqui é que se eles não obedecerem à palavra, possam sem palavras ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Então, aqui está dizendo, se alguma pessoa não crer na palavra, não tem como a gente conseguir atrair eles para a palavra de Deus sem falar nada. É claro, eu não estou dizendo que não é para a gente pregar, porque, claro, está escrito na Bíblia para a gente pregar a palavra de Deus. Mas mais ainda do que pregar a palavra, nós podemos ganhar as pessoas sem falar nada, sem palavras, somente do modo de nós agirmos. Somente do modo que a gente vai se representar na frente das pessoas. Somente das nossas obras, né? A palavra mesmo fala que a nossa fé, ela é em vão sem as obras. Então, eu acho que mais ainda do que a gente falar, porque Deus aquilo, se a gente não viver aquilo, não mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, que nós agimos de modo diferente, nós estamos, igual está escrito lá em Tito, nós estamos anulando a palavra de Deus. Porque aquela palavra, as pessoas vão ver, bom, ele fala aquilo, mas aquilo não faz sentido, não estou vendo nada disso aí.
É por isso que muitas pessoas falam, eu não vou para a igreja porque lá as pessoas eles falam fofoca e não sei o quê, e lá porque fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. É por causa também disso, né? Muitas pessoas usam isso como uma desculpa, né? Mas nós também, se não vivemos de acordo como diz a palavra, a gente não só não consegue atrair as pessoas, como a gente anula a palavra de Deus na vida dos outros. A gente chega a ser uma pedra de atropeço na vida das pessoas. A gente chega a afastar as pessoas mais ainda. Então, o que eu acho, algo assim que eu quero cada vez mais é que as pessoas conseguem enxergar isso. É como o Patrick falou que nós somos a luz, né? Nós somos a luz desse mundo. Mas será que as pessoas estão vendo essa luz? Será que essas pessoas estão enxergando? Será que eu estou enxergando algo diferente em mim? Será que... Hoje eu andei na cidade assim, eu fiquei observando as pessoas. Eu andei assim, eu fiquei olhando tudo. Eu estava esperando 1 hora a Tati lá no meio da cidade, estava sozinho. Eu estava andando, olhando para lá, eu fiquei observando assim, eu falei, cara, aquilo ali já não é tua praia mais. Essas pessoas... Eu não sei nem como explicar, mas eu vejo que as pessoas estão distraídas com coisas que não tem nada a ver, elas andam, a sua vida corre de um jeito que não é mais aquilo. Não é mais aquilo que eu era antigamente, não é aquilo mesmo que a gente às vezes, com o nosso comportamento, caia ser do mesmo jeito, aquilo não é mais a nossa vida. Aquilo não é mais o nosso ritmo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, essas pessoas as pessoas são diferentes. Essas pessoas não são, elas são diferentes. Aí eu pensei, mas será que eu sou diferente também? Será que do mesmo modo como eu vejo que as pessoas são diferentes, será que elas vejam que eu sou diferente? Amém? Então, eu acho que isso é muito importante. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Amém. É que tá na hora mesmo da gente prestar atenção nas coisas pequenas. Tá na hora da gente prestar atenção se alguma coisa está ferindo o meu próximo. Se o meu comportamento, às vezes, não é nem uma coisa que a gente faz, mas é uma coisa que a gente não faz. É algo que a gente não prestou atenção, que pode, sei lá, ferir um irmão, o irmão não se sentir, pensar assim, a pessoa não está me enxergando, não tá nem aí com o meu sentimento. Isso daí também é algo que a gente deve se preocupar. Amém. Amém? Glória a Deus. E para terminar, eu quero deixar aqui em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens. Portanto, vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Ou aqui um pouco mais fácil, que eu achei assim. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, para ser conhecidas e lidas por todos. Sim, e declaro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Amém? Aqui, mais uma vez, a palavra nos diz que nós somos uma carta lida pelos seres humanos. O nosso comportamento, ele não somente traz
benefícios ou as consequências do nosso agir, mas ela pode afetar muita coisa, porque as pessoas prestam atenção naquilo que nós fizemos. Às vezes eu fico assim, quando eu tenho no meu carro, no meu carro atrás tem escrito assim aquele peixinho com Jesus escrito, né? Às vezes quando eu faço alguma coisa com o meu carro, assim, meio que não está muito correto, às vezes eu fico assim, eita, agora o cara lá atrás vai ler lá, ó, Jesus vai pensar, aquele crente lá, não sei o que, pá. Às vezes até presta mais atenção, né, por causa disso. Mas é assim. As pessoas pensam, as pessoas veem alguma coisa assim, aquele cara é cristão, então elas reparam. E a nossa vida tem que ser mesmo como um livro aberto. As coisas, se temos... Eu penso assim, depois que eu virei, que eu aceitei Jesus e que eu comecei realmente a andar nos caminhos de Deus, eu já não tinha mais nada a esconder na minha vida. Antes, quando as pessoas fazem coisas erradas e quando alguma coisa não está assim, aquilo não pode ser visto, aquilo a pessoa não quer que os outros saibam, aquilo a gente não fica, eu vou ficar quieto, não vou deixar. E depois que começamos a andar no caminho certo, já não importa mais. Quando eu comecei a namorar a Thalita, a primeira coisa que ela falou, eu quero a sua senha do seu Facebook. Eu falei, toma, pode olhar. Porque eu vejo assim, hoje em dia as pessoas ficam assim, não, por exemplo, colocam uma senha no celular, não, meu marido, não, ele não mexe no meu celular, porque isso é minha privacidade, eu não tenho que mexer nada. A minha, toma! Praticamente todo dia a Tati pega o meu celular e começa a olhar as fotos, isso o quê. De vez em quando eu chego com ela, o que você está olhando no meu celular? Assim, mas de brincadeira, né? Porque pra mim, assim, o que tem ali? E quando somos, né, nós temos que ser irrepreensíveis. É que a palavra diz que para que ninguém possa chegar e dizer, fulano, você é um pé rapado. Porque logo eles vão falar, você... Então, temos que mesmo se esforçar, pensar antes de agir, pensar, será que esse comportamento é o que Deus quer da minha vida? Antes de falarmos qualquer coisa, antes de discutir, de fazer alguma coisa, a gente deve realmente pensar, essa é a pessoa que Cristo quer que eu seja? Será que através desse comportamento as pessoas conseguem enxergar Cristo através de mim? Será que através desse comportamento as pessoas podem... E são coisas simples. São coisas simples. Ajudar um irmão, tudo isso, as coisas que a gente não dá valor, às vezes elas fazem muito mais do que a gente fazer grande palavra, grande show e tal, do que é assim. Amém, gente. Amém. Glória a Deus.